Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você pagamentos rápidos e grandes ganhos. Amanhã tem Flamengo e Botafogo, você pode aproveitar o nosso cupom aqui para te dar um bônus em dobro. Godoy 1x, colocou 50, retorna 100, 200, 400, 600, 1.200. Você tem aí a garantia de bônus em dobro com o nosso cupom. Aproveita aí, né, cara? Você pode, quem sabe aí nesse Flamengo e Botafogo, Pedro marcar a qualquer momento. Uma boa aposta. O cara cheira bastante a gol, né? Então aqui, ó, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você e o cupom Godoy 1x e garanta na 1xBet bônus em dobro. Vamos falar, galera, tem pró e tem contra, tá? A gente vai passar, tem mais prós do que contra, né? Por uma questão aqui, a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente pode o mais transparente possível. Então você vai acabar entendendo, tem muitos prós, tem um contra, evidentemente, mas dentro da realidade do Flamengo, talvez você ache que talvez, pô, o Godoy, pô, nem contra tem, né? E mais do que isso, tem um recado pra você entender. Porque futuramente pode ser que você lembre, pô, lembrei daquele vídeo que o Godoy falou aquilo, olha o que tá acontecendo. O que acontece é o seguinte, desde o jogo contra o Internacional, a partir dali, do jogo contra o Internacional, da preparação, perdão, do jogo contra o Internacional, algumas pessoas estão sendo barradas pelo Sampaoli, treinamento e também em vestiário. Mas vamos com calma. Primeiro, o Sampaoli ele já faz isso no seu trabalho. Inclusive ele tem um capítulo que é um tanto que deu um certo burburinho nos bastidores no Santos. Foi que o Sampaoli tinha, né? Ele permite com que a comissão técnica dele permaneça, né, assistindo, acompanhando, evidentemente, o seu treinamento e entrar no vestiário. E aí dentro desse capítulo, ele acabou barrando o Arzul, que é um preparador de goleiro do Santos, foi ex-jogador do Santos, ex-goleiro, que assim, é uma figura muito bem vista dentro da direção do Flamengo, do Santos, perdão, da torcida. Inclusive ele tem uma homenagem lá no CT do Santos, foi barrado, inclusive foi um capítulo que assim, ficou um pouco esquisito, tiveram alguns ruídos, mas isso é rotineiro do Jorge Sampaoli. Um outro capítulo que também teve, mas aí no caso do Atlético Mineiro, quando o Sampaoli... A gente tá falando de casos no futebol brasileiro, que é a realidade. Porque também teve o Sevilha, também teve na seleção da Argentina. O Sampaoli tem essa característica dessa blindagem, né? Ele permite... Inclusive a gente fez um vídeo falando sobre a comissão técnica do Sampaoli, né? O vídeo está aqui, vou deixar aqui para você. Você vai conhecer os integrantes da comissão técnica, vai conhecer, né, profissionalmente quem... Esses caras, evidentemente, eles têm o cartão, né, o verde, né? Tem o livre acesso. Fora isso, o Sampaoli fez isso. E aí, no caso do Atlético Mineiro, também teve um caso que também teve um certo desgaste. Foi num jogo pelo Campeonato Mineiro, no Mineirão, onde um integrante ali da direção, que não tinha nada, nenhuma relação a ver direta com o Sampaoli e com a sua comissão, ele foi barrado no vestiário. Aí, evidentemente, as coisas foram acontecendo, a bola foi entrando, esse caso foi abafado, foi esquecido, e essa figura, né, esse dirigente não tinha o que falar, porque era nitidamente uma questão pessoal, uma relação dele com o treinador, o que era irrelevante para o momento que o Atlético estava, onde já estava começando as coisas caminharem, e aí ninguém lembrou. E acontece que no Flamengo, desde então da preparação do jogo contra o Internacional, já começou a ter algumas restrições de pessoas para acompanhar, que são externas, né? A gente tá falando de direção, funcionários que não compõem, né, a comissão técnica do Sampaoli, e também já no vestiário, neste último jogo contra o Maringá. Para quem não sabe, o vestiário do Flamengo, evidentemente, né, tem jogadores, tem alguns diretores, mas tem, conselheiro passa por ali, fica meio que tumultuado aquele corredor que dá para as portas ali do vestiário, algumas pessoas têm acesso e tal, dependendo ali de alguns jogos, ou pós alguns jogos, livre acesso dessas pessoas. Então o Sampaoli começa. E aí vamos lá. Primeiro, evidente que a gente tem como referência o Jorge Jesus, falando sobre esse critério de treinamento, onde de fato o Jorge Jesus barrava muito, era muito restrito. O Jorge Jesus concentrava realmente para ele, responsabilizava para ele e aos seus integrantes da sua preparação a observação. Não tinha ninguém mais observando, era algo restrito e tal. Passando pelo contra, que na minha opinião acaba sendo muito pouco, principalmente da questão da realidade, é que o contra é, infelizmente, esses técnicos, por exemplo, Jorge Jesus, ou até mesmo o Jorge Sampaoli, que as pessoas vão, poxa, é um cara competente, é bacana a metodologia dele. Infelizmente, por não ter ninguém permanente do Flamengo acompanhando, você não pode criar. Se você idealizar,
uma ideologia, você cria uma ideologia de treinos, você cria uma ideia de jogo, você cria, né, uma identidade. A partir dali, se tivesse profissionais gabaritados, que tivessem unicamente o interesse de aprender e, para quem sabe, replicar, e mais do que isso, né, você conseguir registrar, se o sentido fosse esse, não é fofocar, é registrar profissionalmente, não é fofocar que eu estou me referindo. Então, você faz lá os registros, você cria uma metodologia, seria legal, evidentemente. Mas dentro da realidade dos propósitos do Flamengo, tem muito mais pró do que contra. Por quê? Não abre precedente para terceiros, que sabe-se lá qual é o interesse de acompanhar, não tem intromissão, acaba blindando e, de fato, dá para então o São Paulo, né, como é o competente, vamos dizer assim, lá, o competente vai lá ver isso, e não tem competente para, sabe, pitacar, nada. Além disso, ademais de todas essas relações, tem o principal, que é o tal personagem do X9, que evidentemente atrapalha, né, os trabalhos dos treinadores, e evidentemente o São Paulo já sabe disso, porque não é novidade nenhuma, ou não deveria de ser para ninguém, apesar de algumas pessoas não estarem tão incomodadas assim, e tem que se saber e entender o porquê não se sentem incomodadas, enfim. E aí o São Paulo então blinda. Então tem muito mais pró do que contra. Agora, tem uma questão que é importante, que aí fica um recado para você, torcedor, inteligente, torcedor rubro-negro, com aquele senso crítico, aquele cara que vai acompanhando e vai lembrar de boa memória. O que acontece é o seguinte, enquanto a bola está entrando no retângulo, enquanto as coisas vão acontecendo de uma forma positiva, ninguém vai falar nada. Nenhum barrado vai falar nada. O barrado ele vai engolir seco, como engoliu na época do Jorge Jesus, e vai engolir seco enquanto tiver. O problema é o seguinte, pode ser que daqui a um mês, infelizmente, ou 3, ou 1 ano, 6 meses, não importa. Tem uma hora que a bola não começa mais a entrar no retângulo. E aí esse camarada que está sendo barrado, por uma questão de vaidade e ele não gostar, ou de uma questão que ele acha que ele está sendo diminuído, menosprezado, ele é óbvio que ele não gosta de ser barrado de um vestiário, onde é um ambiente que ele gosta de estar, é óbvio que ele gosta de acompanhar o treinamento, apesar de não saber nada, mas ele gosta de acompanhar o treinamento. Aí quando a bola parar de entrar, né, porque aí obviamente o foco vai no técnico, aí cuidado, que aí vocês podem começar a ver algumas narrativas que são muito interessantes para essas pessoas que estão sendo barradas, que de uma certa forma, em aspas, elas estão sendo ali insatisfeitas. Vai começar a criar narrativas que não são interessantes a ela, que aí, obviamente, ela pode utilizar, né, alguns meios, alguns mecanismos que trabalham ali com uma assessoria extraoficial, mas não importa. Vai de caminhos que vão, né, ali juntos na via de interesse dela para, né, tá vendo, São Paulo? Então, só para você ficar atento. Tem muito interesse a partir do momento que a bola não entra no retângulo, porque o cara quer retornar. Ele não vai gostar de ser... Ninguém gosta de ser barrado em lugar nenhum. O cara vai querer ser barrado da festa dele, que aquilo é praticamente a festa. Então, só para vocês entenderem. E aí, evidentemente, tem essa comparação, né? Tem essa semelhança com o que fez o Jorge Jesus dessa blindagem. Fato que hoje o Sampaoli é aquilo, né? Ele tá com aquela famosa que a gente fala, a chave do ninho. E aí, torcedor, é muito importante, diante de todos os problemas que o Flamengo tem, diante desse confuso organograma que o Flamengo tem, dessa confusa relação que o Flamengo tem, profissional, de gestão, é muito confuso, é muito nebuloso em alguns aspectos, se o treinador tem essa personalidade, tem essa, né, ele tem essa tarefa de receber a chave do ninho, ser um cara evidentemente competente, comprovadamente competente, é importante para ser então o centralizador, para de fato blindar, para de fato restringir, para que qualquer intencionalidade de um terceiro incompetente não contamine, não, né, acabe infectando qualquer profissionalismo, qualquer caminho que esteja sendo seguido diante, né, da mente de uma comissão, de um técnico. Então, é muito importante. Então, galera, não se esqueça que amanhã, Flamengo e Botafogo do Maracanã, 4 horas. Você está convidado à nossa live pré-jogo. Estaremos lá direto do Maracanã, 3h05 a gente começa, aí com a escalação do São Paulo na mão. Aí você chega junto. Ingressos destinados à torcida do Flamengo esgotados. Estamos falando de cerca de mais ou menos 45 mil ingressos vendidos antecipadamente. Tem apenas ingressos destinados à torcida do Botafogo. Abre parênteses. Nenhuma surpresa. Nessa, galera. Então, até amanhã. Um forte abraço a todos vocês. A gente se vê 3h05, então, a nossa live pré-jogo. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.